Olá, mais uma vez nós estamos aqui para dividir essa mensagem, essa palavra poderosa, sobrenatural, que o Espírito Santo vem nos enriquecer para a cada dia podermos prosseguir na fé. E eu quero falar somente para aqueles que estão com sede de mudança, de andar no caminho certo. Como o salmista Davi, ele disse: guia, Senhor, os meus passos em meus caminhos, para que minhas pegadas não vacilem. Então eu quero me comunicar com essas pessoas que querem ser guiadas pelo Espírito Santo, que querem ser dirigidas pelo Espírito Santo no caminho da vida, enquanto está cursando a sua trajetória até encontrar com o Rei, com o Mestre, com o nosso Salvador. E hoje a reflexão é justamente a respeito do Mestre. Eu queria lhe fazer uma pergunta, homem, mulher: você realmente sabe quem é Jesus Cristo e qual é o objetivo de Jesus Cristo na Terra? Pela pergunta, essa mensagem vai ser muito forte. Será que nós realmente entendemos o objetivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós compreendemos qual é o propósito de Jesus? O que realmente Cristo veio fazer na Terra e o que o Espírito de Cristo faz na Terra? Será que nós temos essa visão correta? Eu queria pedir para você, homem e mulher de Deus, porque eu sei que tem muitos pastores me acompanhando, muitas pastoras, muitos missionários. Eu queria que você se examinasse se realmente você tem olhado para a terra, para o mundo e para o ser humano com os olhos de Cristo. Será que conhecemos verdadeiramente os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? O que Cristo veio fazer na Terra? Qual o fundamento de Cristo na Terra? Foi constituir a igreja. Amém. Foi morrer na cruz do Calvário. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A todos os que o receberam foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Qual é a visão que você tem do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ser um cristão é ser um discípulo. Ser um cristão é imitar o que Cristo representou e o que Cristo ele fez na terra.
ser um discípulo de Cristo, a palavra fala que ser um talmadim, da palavra talmadim, é discípulo. E todo talmadim, ele faz o que o seu mestre faz, porque ele aprende tudo com o seu mestre. Ele aprende como o seu mestre veste, o talmadim ele aprende como o seu mestre anda, e tudo que seu mestre faz, ele repete, ele faz. Eu queria que cada um de nós hoje fizéssemos uma reflexão, uma análise profunda, que nós possamos nos examinar se nós temos realmente aprendido dentro dos 4 evangelhos o que Cristo faz realmente. Como tem sido a nossa conduta no mundo. Como tem sido as nossas atitudes, as nossas responsabilidades. Ser cristão é ter atitude de cristão. Ser cristão é ser discípulo e ter a mesma atitude que Cristo teve quando estava na terra. É muito bom ter título de pastor. É muito bom ter título de obreiro. Quantos não querem ter títulos de bispos, apóstolos, missionários, presbíteros? Alguns querem ser somente cristãos e ficar sentado no banco. A minha salvação está garantida. O que é realmente ter uma vida cristã? O que é realmente andar com Deus? O que é realmente fazer o que Deus fazia aqui na terra, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós temos que examinar a vida de Jesus e ver se realmente estamos vivendo como Jesus, se estamos praticando as mesmas obras, se estamos fazendo as mesmas coisas. O fundamento de Jesus Cristo, o objetivo de Cristo, a carreira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era uma só, estava direcionada em buscar vidas. Este era o ponto da vida de Jesus. Vidas, almas, pessoas transformadas, restauradas, curadas. E ser discípulo é fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Ser cristão não é ser juiz. Ser cristão não é condenar, mas é salvar. Independente do que a pessoa fez, faz ou vai fazer, mas é ser cristão. E ser cristão é amar. Um certo homem da lei disse: Jesus, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse para aquele homem, para aquele fariseu: amarás a Deus de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todo o teu ser. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Êxodo 20, Jesus declarou um versículo que está em Êxodo 20. E Jesus resumiu toda a lei destes 2 mandamentos. Em primeiro lugar, amarás somente a Deus. Em primeiro lugar, servirás somente a Deus. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento. Em segundo, o próximo, como a ti mesmo. E Jesus resumiu a lei da Torá
Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Jesus resumiu os livros históricos, sapienciais e proféticos nestes 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento de todas as forças, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Quem ama a Deus vive na obediência e procura sempre ter comunhão e vida com Deus. E quem ama o seu próximo não vai cometer os outros pecados que estão nos 10 mandamentos. A sabedoria, a inteligência, a magnitude da sabedoria e a inteligência de Jesus é uma coisa extraordinária, porque Ele é o próprio Deus. Ele resumiu para que ficasse mais fácil o ser humano entender o que ele devia fazer na terra. E era o que Cristo veio fazer e o que Ele fez em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto que os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes, junto também com Roma e os gentios, não aceitaram. Por quê? Porque Israel, os judeus, eles viviam a lei, a santidade. E muitas pessoas confundem santidade com o viver a lei. Isso, as pessoas se perdem nisso. As pessoas se atrapalham muito. É o que aconteceu com Israel. Era o que acontecia com Israel. Os fariseus: não, Senhor, não podemos ajudar ninguém em dia de sábado, porque o sábado é do Senhor. E Jesus curava o leproso dia de sábado. Jesus dava visão aos cegos dia de sábado. Era uma lei constituída que o sábado ele seria do Senhor, porque em 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou, que era o sábado. Então os judeus guardavam o sábado e nada faziam. Mas Jesus quis mostrar que o amor está acima de tudo. O amor está em primeiro lugar, porque quem ama obedece a Deus e ao próximo. Quem ama também vive a palavra e a lei de Deus. Então Deus queria ensinar o homem a viver corretamente na presença de Deus. Então nós, como cristãos modernos, cristãos tops da nova geração, cristãos com uma nova visão de crescimento, nós temos que analisar como temos vivido e se temos realmente vivido como Cristo. Porque tem muitas pessoas que podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de cristão. Tem muitas pessoas que podem ser taxadas de qualquer coisa, menos de discípulos de Cristo. Agora começa a doer. Tem igrejas que podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela ama, ela compartilha, ela cuida do enfermo. Ela cuida do abandonado.
Ela tem um carinho especial pelo órfão, pela viúva. Jesus deixou todos os detalhes do que realmente é uma igreja. Ao longo dos anos, a igreja foi mudando, foi se especializando, foi se materializando mais economicamente e foi seguindo muitas e trazendo muitas tradições humanas. Então nós temos que entender o que é cristianismo. Nós temos que entender o que é ser talmadim, o que é ser discípulo de Cristo. Porque Jesus nos ensina que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos servir uns aos outros. É por isso que a igreja é composta de vários ministérios. Uns têm um ministério de cuidar de viciados em drogas. Outros têm ministérios de cuidar de presidiários. Outros têm ministérios que cuidam de enfermos. Outros têm ministérios que cuidam daquelas pessoas que estão na rua. Mas uma coisa, a igreja não pode deixar de ser discípulo de Cristo e viver como Cristo, porque onde Cristo andou, Ele não fez acepção de pessoas. Cristo foi em busca de pessoas doentes, de pessoas cegas, de pessoas paralíticas. Cristo foi em busca de mendigos. Cristo foi em busca de pessoas leprosas. Cristo não tinha nojo das pessoas. Cristo foi em busca de pessoas com doenças como a AIDS, porque a lepra naquele tempo era uma doença horrível, que as pessoas tinham preconceito, como hoje tem preconceito de pessoas que têm um HIV. Jesus, ele não fazia acepção. Jesus, ele não condenava, ele fazia uma opção para a pessoa mudar de vida. O interessante é que a igreja hoje fica debatendo. A igreja perdeu muito a unção, porque ela debate muito, mas ela não anda no Espírito e procura fazer o que Cristo fazia. Se nós formos olharmos a igreja hoje, da igreja há 30 anos atrás, havia uma unção diferente. A unção era mais especial, um movimento mais limpo. As pessoas ficavam impactadas entre 30 e 20 anos atrás. As pessoas não iam na igreja só para buscar coisas, mas elas serviam a Deus por amor. E nós víamos a presença do Espírito Santo, não só a presença, nós víamos a presença do Espírito de Deus e da presença de Deus. E hoje não se vê. E não se sente mais, porque era uma presença mais santa, mais limpa. A visão era ampla do que é ser cristão. Um homem, uma mulher, quando se convertia, ele procurava viver o Evangelho, fazer o que Cristo fazia, andar como Jesus andava, caminhar como Cristo caminhou, fazer e ter as mesmas atitudes que Jesus Cristo tinha. Era algo sobrenatural, era algo diferente, tinha um avivamento. Avivamento de almas, porque Jesus tem sede e fome é de almas. Jesus busca homens e mulheres que estão dispostos a se entregar totalmente a Ele para fazer aquilo que Ele faz, porque Jesus fala que é o Espírito Santo que fará as obras dele em nós. Então Jesus vai fazer a obra em nós, mas Jesus quer fazer da forma dele e não da do homem. E a forma de Jesus é ganhar almas.
saudade quando as igrejas iam para os becos e para as vielas. Havia cultos ao ar livre. Como era lindo! Havia madrugadas de Pentecostes sobrenaturais, visões, prodígios e maravilhas. Houve um tempo na igreja. As pessoas tinham o coração puro e um objetivo: adorar e servir a Deus. As pessoas não viam a Deus pela aparência. As pessoas não viam Deus num carro. As pessoas não viam isso. Estou falando aqui e tem pessoas que vão ver essa mensagem e são crentes há 30, 20 anos. Até crentes de 15 anos para cá vão entender o que eu estou falando. Era uma fé pura, era uma fé limpa, era uma fé santa, era uma fé com o objetivo de ser como Cristo, de viver como Cristo e fazer só o que Deus queria e mandava. As pessoas não viam Deus num terno, numa gravata, num relógio. As pessoas não viam Deus num sapato, num carro. As pessoas não viam Deus numa barba. Hoje está um tal das pessoas verem Deus na barba da pessoa. Está virando heresia. É por isso que Deus não se manifesta mais. É por isso que o Espírito Santo, que a presença do arquiteto não envolve mais a igreja da forma que envolvia. Havia um avivamento de santidade, havia um propósito de ganhar almas, havia culto nos lares, era uma coisa impressionante, era um Pentecoste, era um avivamento, era uma unção sobrenatural. Deus usava os jovens, Deus dava visão para os homens, Deus usava e profetizava, Deus fazia maravilhas, as pessoas viam anjos, fogo caía do céu. Era algo sobrenatural, verdadeiramente o que está em Joel, que naqueles dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Rabassúria, canto e biabachéria. Como não sentir a presença de Deus falando a verdade? Como não sentir a unção do Espírito Santo? É isso que Deus está clamando. Deus quer derramar um avivamento sobre a igreja. Deus quer derramar unção, como está em Joel, como aconteceu há 30, 20 anos atrás. Deus quer derramar um verdadeiro avivamento na igreja, mas a igreja precisa se posicionar, os cristãos precisam se posicionar. A visão é almas. Deus está preparando a igreja para subir, e Deus não vai deixar ovelha para trás, pessoas para trás, porque Jesus disse que aqueles que o Pai o deu, Ele não lançará fora. Mas como Deus vai derramar um avivamento se as pessoas só buscam coisas materiais? Devemos buscar, fazer campanha, devemos. O voto, o sacrifício, a oferta orçada, ela é santa ao Senhor. Mas esse não era o objetivo. Vocês sabem disso, pastores. Vocês sabem disso, bispos. Vocês sabem disso, apóstolos. A igreja era diferente há 30, 20, 15 anos atrás. Era uma igreja com visões sobrenaturais. Igrejas de Pentecostes. Manifestações sobrenaturais. Uma presença do Espírito inefável, inexplicável. Deus quer preparar a igreja para este avivamento. Deus quer preparar os cristãos para este objetivo. Porque o avivamento está no Evangelho. A revelação chegou. Glória a Jesus. É por isso que eu gosto do meu Deus. É por
Porque na hora exata a revelação ela desce, ela chega, o Espírito Santo revela. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele veio na terra preparar a igreja para receber o Espírito Santo. Chegou a revelação. Jesus Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ensinou a igreja, educou a igreja, trouxe ensinamentos. E no final ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto recebais poder. Jesus, ele preparou a igreja para o avivamento. E lá em Atos capítulo 2, o avivamento começou. Talvez você esteja esperando um avivamento e não acontece porque você não está se preparando. Você não está se educando no Evangelho. Para receber este avivamento, tem que viver como mestre, tem que andar como mestre, tem que falar como mestre Jesus Cristo. Para receber o avivamento do Espírito Santo, tem que fazer as mesmas obras que Jesus fazia, tem que ter essa capacidade. E para fazer o que Jesus fazia, tem que ter humildade, meu amigo, minha amiga. Para lavar os pés dos outros, tem que ter humildade. Para receber avivamento, Jesus disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o menor e servos de todos. Para ser um grande avivalista, tem que ser o menor e servo de todos. Para receber a presença do Espírito, disse Jesus, tem que ser como uma criança. Que quem não for criança, como uma criança, não entrará no reino dos céus. Para receber o Espírito Santo, tem que amar as almas, as pessoas, os seres humanos, incondicionalmente, sem julgar, sem maltratar, sem desprezar, independente do que for, independente do que é. Branco, negro, pardo, independente se é homem, se é mulher, homossexual, independente do que fez, do que foi, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e todos estão restituídos da glória de Deus. Disse Jesus uma certa vez, quando pegaram uma mulher em adultério. Os fariseus, os escribas e os saduceus trouxeram aquela mulher que foi pega em flagrante, ela estava tendo relação com um homem casado. E naquela época o adultério, a culpa do adultério era paga com a morte, e morte de apedrejamento. E aqueles homens fariseus, escribas, homens da lei, da Torá, pregavam labachuricanta, pregavam a lei. Disseram: mestre, pegamos essa mulher em flagrante do adultério. E todos já pegaram nas pedras, esperando Jesus Cristo dar a ordem para matá-la, esperando a ordem para sacrificá-la. E todos já estavam preparados. E Jesus calado. De repente Jesus levanta e olha para todo mundo e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E de repente diz que a palavra que começaram a sair pelos mais velhos, um por um, e todos foram embora. Amigo, todo mundo tem pecado. Pastor tem pecado. Bispo tem pecado. Apóstolo tem pecado. Obreiro tem pecado. Você que é missionário, você é um pecador. Ninguém deixou esse corpo mortal ainda. Você, cristão, que ceia todo mês. Você que dizima. Você que sacrifica, que oferta, que faz voto, você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. É isso que Jesus veio nos ensinar, que nós devemos lutar por almas, lutar pelas pessoas que estão perdidas. É tempo da igreja ter um verdadeiro avivamento e ir em busca do viciado, do traficante, do presidiário, do mendigo, do aidético, do leproso, do ladrão, do feiticeiro, do idólatra. É tempo do verdadeiro avivamento, onde Deus levanta homens na unção do Espírito Santo, que não temem ir em lugar nenhum, que estejam dentro dos hospitais,
confortando, consolando, levando amor, que estejam dentro dos presídios, levando libertação e restauração, que estejam nas ruas, aconselhando, levando a palavra, estejam nas favelas, nas vielas, nos becos, nas bocas, nas biqueiras, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus. Rabachéria, canto e mirrassúria, calabracéria. Este que é o verdadeiro evangelho, esta que é a verdadeira igreja. Temos que parar um pouco de teatro, temos que parar um pouco, muita fantasia, muito teatro, muita eloquência, muito blá blá blá, muito nhenhenhê, muito misticismos, muitas heresias. Isso não é evangelho. Jesus quer preparar a igreja para o arrebatamento, mas Jesus Cristo vai derramar um avivamento. E assim como Jesus Cristo preparou a igreja em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus está falando com você, bispo. Prepara a igreja para o avivamento. Ensine a sua igreja a viver Mateus, Marcos, Lucas e João. Prepara apóstolo a sua igreja, prepara pastor, prepara obreiro, prepara missionário, prepara bispo, prepara a sua casa, a sua família, a sua vida no evangelho. Tenha uma vida evangélica. Evangelho, a palavra evangelho está relacionada com o evangélico. É tempo de nós pegarmos essa revelação. Jesus Cristo veio preparar a igreja para o Pentecoste, para a grande colheita. E já se fala muito na vinda de Jesus. A preparação do templo já começou. Israel já foi declarado um estado independente e reconhecido pelos Estados Unidos. Jesus está voltando. Mais uma revelação. Deus é tremendo, Deus está falando. Eu ia parar, mas Deus está falando. A descida do Pentecostes, ela representa a colheita, se você estudar. Eu já estou arrepiado. Representa a colheita. Jesus, ele preparou a igreja no Evangelho para receber o Espírito Santo. E houve um avivamento em Atos capítulo 2, onde 120 pessoas estavam reunidas, orando em jejum, e o Espírito de Deus desceu sobre aquelas 120 pessoas em forma de língua de fogo. A igreja, naquele instante, houve um avivamento. Pedro, Paulo, Tiago, João receberam eloquência para pregar, ousadia em ter plidez, unção para curar, libertar e operar milagres. É o Espírito Santo que faz a obra, viu, pastor? Sossega. Então veja como Deus é tremendo e olha a revelação. A igreja foi preparada nos 4 evangelhos. Em Atos dos Apóstolos houve o dia da colheita, que é o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu, o avivamento chegou e houve o que? A colheita. A palavra fala que em apenas 2 pregações, o apóstolo Pedro, ele ganhou 5.000 almas. Está lá em Atos dos Apóstolos. E houve um grande avivamento, ressurreições, paralíticos levantando, sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Houve a colheita. Isso está representando o que Deus está falando. Deus quer derramar um avivamento na igreja, mas um avivamento para viver o Evangelho, para a grande colheita, para a vinda de Jesus. É isso que o Espírito Santo está tentando ensinar nas igrejas, mas as igrejas estão mudando muito o foco, o objetivo do Espírito Santo. Os pastores tiraram muito foco. O Espírito Santo quer preparar a igreja para receber o avivamento, porque vai haver a colheita. Olha a revelação. Olha a revelação forte, poderosa. Ribishibia canto e biamasséria, rabrasubia cantaramaraia. Deus quer preparar a igreja no Evangelho. Quer que a igreja ande no Evangelho, caminhe no Evangelho, viva no Evangelho, se comporte como no Evangelho e faça
tudo que Jesus e os discípulos fizeram no Evangelho, para então descer o Espírito Santo, o avivamento, o Pentecoste, para que haja colheita, para que Jesus possa buscar a igreja. É muito forte, é muito tremendo, é poderoso, é sobrenatural. Isso é cristianismo, é viver a palavra de Deus, amigo. Então tenha consciência, viva a palavra de Deus. E pare de mentiras, de teatro. Volte para o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus abençoe.